Olá, nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que estejam conseguindo realizar as atividades, fazer as leituras das atividades que estão sendo postadas a cada semana. Lembrando que lá no Google Sala de Aula tem um espaço para comentários, onde vocês podem deixar as suas dúvidas em relação ao que está sendo postado. E também, a cada atividade realizada, é importante vocês marcarem a opção concluída. Só dessa forma, nós, professores, conseguiremos ver quem está realizando essas atividades e ter um controle em relação aos conteúdos que a gente está postando e também em relação às notas, ok? Na última aula, nós conversamos sobre a história do átomo, sobre os modelos atômicos e os cientistas que desenvolveram tais modelos. Hoje, nós vamos falar sobre as partículas do átomo e as características sobre elas. Vamos lá, então. O átomo. O que é um átomo? Então, o átomo, nós já vimos que ele é a menor parte da matéria, porém, ele é formado por partículas, que nós estudaremos ela a fundo hoje. Então, os prótons e os nêutrons são partículas que fazem parte do átomo, e elas estão presentes no núcleo. Então, o núcleo atômico é formado pela união de prótons e nêutrons. Essa soma entre os dois formam o núcleo atômico, que é onde está constituída toda a massa do átomo. Depois do núcleo, vem as camadas da eletrosfera, onde estão presentes os elétrons com carga negativa. E aí, a união desses átomos vão dar origem a moléculas, e a união de moléculas darão origem à matéria. Lembrando que aqui eu coloquei como exemplo a matéria, a água, mas qualquer coisa presente na natureza que tenha massa é formada por átomos. Um outro exemplo agora. Aqui, ó, nós temos um exemplo iniciando ali pelo átomo, lembrando das estruturas que fazem parte dele, no núcleo os prótons e os nêutrons, e em volta a eletrosfera com os elétrons. Em seguida, vemos uma sequência de organização. Então, depois do átomo vem as moléculas, onde a união desses átomos, então, deram origem a essas moléculas. Elas unidas formarão organelas, que formarão células, que darão origem a tecidos, a órgãos, a sistema, até formar um indivíduo. Nesse caso, o exemplo final aqui é um ser humano, mas se partisse para outros caminhos, esse átomo poderia ter dado origem a diversas coisas, como uma rocha, uma árvore, um animal, enfim. Tudo aquilo que compõe a natureza, tudo aquilo que faz parte do planeta e que possui massa, sempre se origina de um átomo. Agora falando sobre o modelo de Rutherford-Bohr, que foi o último que nós estudamos. Relembrando, então, as partículas que fazem parte desse átomo. A eletrosfera, onde estão presentes os elétrons com carga negativa. No centro está o núcleo, onde estão presentes os nêutrons com carga neutra e os prótons com carga positiva. Então, essas quatro principais estruturas e partículas é onde estão presentes no átomo. Então, ele é formado a partir dessas quatro estruturas. Os elétrons, eles possuem como símbolo a letra E, com esse sinal negativo em cima, os prótons, a letra P, e os nêutrons, a letra N. Então, nós utilizamos essas letras como símbolo porque teremos fórmulas matemáticas em que elas vão fazer parte. Agora, falando sobre o número atômico. Todo átomo, ele possui uma identidade, e essa identidade é o seu número atômico. É como se fosse o CPF das pessoas, para o átomo é o número atômico, que é o código numérico em que o diferencia dos demais. Então, o número atômico corresponde à mesma quantidade de prótons em seu núcleo, e ele é simbolizado pela letra Z, ok? Então, a letra Z, ela é o que identifica o número atômico, que é sempre igual ao número de prótons. Vamos para um exemplo. Aqui, o átomo de hélio. Aqui está a eletrosfera, onde estão presentes 2 elétrons, e no núcleo desse átomo tem a presença de 2 nêutrons e 2 prótons. Então, se vir a pergunta, qual é o seu número atômico? Então, qual é o número atômico de hélio? Se nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, o número atômico de hélio, então, são 2 prótons. Afinal, ele já possuía esses 2 prótons em seu núcleo. Essa informação já foi dada. Se a pergunta vir qual é o número atômico, 2 também, porque o número atômico é sempre igual ao número de prótons.
Agora o número de massa. O número de massa tem como símbolo a letra A. E ela é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Então, isso eu já tinha falado lá no início. Se no núcleo do átomo está presente os prótons e os nêutrons, e é onde a massa está concentrada, para eu descobrir o valor dessa massa é só eu fazer a soma entre esses prótons e esses nêutrons. Então, aqui tem a fórmula matemática em que A, número de massa, é igual a prótons mais nêutrons, ou uma outra fórmula que também pode ser usada, mas vai dar o mesmo resultado, é que número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Por que dá o mesmo resultado? Porque o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, a soma ali vai chegar no mesmo valor. Vamos para um exemplo. O elemento químico platina possui 78 prótons em seu núcleo e 117 nêutrons. Qual a massa desse átomo? Então, aqui nós temos duas informações importantes. O número de prótons, que é a letra P, e o número de nêutrons, que é a letra N. Então, aqui eu separei os dados, quanto vale cada um, estava ali no problema, eu simplesmente separei. E o número de massa é aquilo que a gente quer descobrir. Então, nós pegamos a fórmula de como calcula o número de massa, isso vocês têm lá na teoria, passada na última aula. A fórmula é essa aqui, A igual P mais N, e agora eu só vou substituir as letras pelos valores dados no problema. Então, a letra A é o que eu quero descobrir, então eu ainda não tenho o valor dela. A letra P, que são os prótons, eu substituo pelo 78, mais o número de nêutrons, que vale 117. Então, essa soma chegou no final ao número de massa de 195. Ali faz somente a soma, não pode trocar o sinal, nós não podemos alterar a fórmula. A única coisa é substituir os valores que estavam presentes na pergunta. Agora, como é que eu calculo o número de prótons e o número atômico? As fórmulas são basicamente iguais, só muda a inicial. Quando o problema trazer número de prótons, você usa essa aqui. Quando o problema trazer o número atômico, você usa essa fórmula aqui. Mas ambas vão chegar no mesmo valor. Então, um elemento químico de massa 197 e que possui 79 nêutrons, possui quantos prótons? Então, aqui já foi dado dois valores, o número de massa e o número de nêutrons. Aqui tem separadamente os valores, então a letra A corresponde ao número de massa, que vale 197, a letra N corresponde ao número de nêutrons, que vale 79, e o valor de P, que é prótons, a gente não tem. Então, vamos para a fórmula. P igual a menos N. Então, para descobrir o número de prótons, eu vou fazer uma subtração entre o número de massa e o número de nêutrons. Professora, mas como que eu vou saber qual fórmula usar? Lá na teoria de vocês, passada na última aula, bem no finalzinho do texto, eu deixei exatamente separado qual fórmula você deve usar para chegar a qual resultado. Então, tá lá. Para calcular o número atômico, essa fórmula. Para calcular o número de massa, essa fórmula. Então, é só dar uma olhadinha no caderno. Então, aqui, para calcular o número de prótons, a fórmula está ali. Agora, nós vamos substituir os valores. Então, o valor de P não se tem, é o que a gente quer calcular. O valor da massa é 197 e o valor do nêutron é 79. Agora, é só fazer a subtração. 197 menos 79, eu cheguei ao número de prótons de 121. Beleza? Agora, se por um acaso pedisse o número atômico, eu uso a fórmula do lado, que é número atômico igual a massa menos nêutrons, e faço a mesma substituição que eu fiz anterior. O número de massa é 197, o número de nêutrons é 79, fazendo a subtração, o número atômico, 121, porque o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Por isso, os dois resultados estão iguais. E por último, para calcular o número de nêutrons, N igual a menos P, ou seja, nêutron igual a massa menos prótons. Exemplo, o elemento urânio possui em seu núcleo 92 prótons e massa de 238. Quantos nêutrons possui? Então, aqui tem duas informações, o número de prótons, que é a letra P, e o número de massa, que é 238. Então, ali eu vou colocar número de prótons 92, massa 238 e nêutrons é aquilo que eu quero descobrir. Então, eu pego a mesma fórmula que está ali em cima e faço a substituição dos valores. N igual a 238 menos 92. Fazendo a subtração, eu tenho o valor final de 146.
certo? Então, nós vimos agora que a matemática está fazendo parte do nosso conteúdo. Ela está presente em tudo na nossa vida. E aqui na química não poderia ser diferente. Então, o que é mais importante vocês veem? Quais fórmulas vocês precisam utilizar, para isso vocês consultam o caderno, e também quais os valores precisam ser substituídos. Para isso é importante vocês verem sempre a legenda. O que é a letra A, o que é a letra P, o que é a letra N. Dessa forma não tem como se perder, certo? E aqui uma frase para finalizar. Pense como um próton sempre positivo. Vamos pensar que logo nós estaremos de volta à nossa rotina. Eu espero. E que vocês vão... Lembrando que isso que nós estamos vivendo é uma situação que não foi escolhida por ninguém. Nós estamos passando por uma situação difícil, em que nunca imaginávamos que íamos passar. Mas se eu fizer a minha parte, vocês fizerem a de vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar por esse momento difícil de uma maneira um pouco mais leve, certo? Então eu conto com a colaboração de vocês, assim como eu também pretendo colaborar o máximo possível, certo, gente? Então, um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Estou aguardando as dúvidas lá nos comentários. Tchau, tchau.